No vídeo de hoje vocês vão acompanhar um pouquinho da minha rotina. Nesse dia eu tinha acabado de tomar café e desci pra roça para cortar capim pros bezerros e pro cavalo. E Faísca sempre me acompanha, ele é um cachorro muito companheiro. Aí depois eu cortei esse capim todinho. Vocês acreditam que o que eu cortei a semana passada já tá olhando? Dá pra vocês verem, acredito que sim, aí no vídeo. Aí depois eu fui cortando, aí não cresceu muito, por conta que tava uma seca. Só que choveu, né? Graças a Deus teve um dia de chuva. Começou o inverno aqui, mas o inverno tá meio devagar esse ano, viu, minha gente? Aí é rojão. E esse capim, ele já era pra estar bem grande, mas como tava sem chuva, né? Falta de chuva, não cresceu muito. E ele é bem bonzinho de cortar. Eu prefiro cortar assim, quando ele tá pequeno, do que quando ele tá com talo seco, aquele talão grande, sabe? Fica mais ruim de cortar. A faca tinha cegado, eu já ando com a lima, né? Porque se a faca cegar, eu já não tenho força pra cortar o capim. E se a faca secar, e eu não tiver com a lima, sei o que acontece. Eu levei duas facas, uma pequena e uma grande. Porque se uma cegasse, a outra tava lá. Aí depois eu peguei a lima também pra garantir, né? Porque eu ia cortar bastante capim. Bastante não, uma boa quantidade. Eu tava caçando nos lugares melhores, os que eram mais grandes. Só que o capim tava quase do mesmo tamanho. Não tinha muita diferença de tamanho, porque eu tava escolhendo o maior pra ser mais rápido, né? Não tava muito grande. Mas tinha que cortar pra alimentar os animais, né? Porque se for esperar crescer, demora. Aí eu fui cortando aí. E vocês acreditam, quanto mais você corta, mais você tem vontade de cortar. É bonzinho, é satisfatório cortar. É a parte melhor que tem. Agora carregar é a pior parte, de levar nas costas. É a pior parte, cortar e pinicar. Agora, cortar assim é muito bom, pinicar é muito ruim. Já cortar é bom. E Corolla viu que eu tava lá cortando, ele desceu. Esse é o cavalo. Eu mudei o ângulo da gravação. Nesse dia tava uma ventania danada. Porque era cedo, né? Tava um friozinho bom, não tava nem fazendo sol, graças a Deus. Porque quando é no sol é tão ruim que dá uma coceira esse pelo do capim. Aí depois eu amarrei o celularzinho numa estaca que tinha lá, com a xuxinha rosa, pra fazer a gravação, né, pra vocês. Porque eu não ia levar a ring light pra roça, né, vai que quebra, né? Só tem um, e se eu levasse quebrava. Também o povo ia pensar que eu era doida, com a ring light pra cima e pra baixo. Aí cortando, aí caçando os cantos melhor. Mas o capim, minha gente, é quase do mesmo tamanho, não tem diferença não. E esse capim roxo, ele é melhor ainda do que o branco, pra cortar o branco, não, o verde, né, no caso. Ele é melhor ainda, ele é mais mole do que o verde. O verde é mais duro e é um talo mais seco. Esse é bem molinho, como é o nome que se fala? Eu não sei falar. Sumiu da mente o que eu ia falar. O talo dele, não o talo, esqueci. Ele é muito bom. E eu cortando assim, observando, ver se tem alguém me observando, porque às vezes eu tô gravando, passa gente, pensa que eu tô doida. Mas eu nem tava falando nesse, eu tava em silêncio, porque eu ia narrar o vídeo. E eu cortava, minha gente, não dava um nome, vocês acreditam? Eu caçava o canto melhor, não tinha, eu ficava olhando assim pra um lado, pro outro, não tava vendo o canto melhor pra cortar. Tem que ser que eu tô aqui, eu vou cortar aqui mesmo. Aí fui cortando, meti o pau pra cortar. Quando é grande, não sei da pessoa, quando o capim tá grande, não sei da pessoa faz um moinho, mas quando é pequenininho assim, mas custa, viu, minha gente? Mas assim é melhor, eu acho, né? Não sei se os animais acham melhor verde, eu acho que não, acho que quando tá maduro, mais grande, né? Porque assim fica tão bom de cortar, bem mozinho. Mas quando tá grande é bom que rapidinho termina. Eu cortando uma lerdeza, que eu tenho medo danado de se cortar, minha gente, vocês acreditam? Porque assim, a pessoa se cortar no fim de mundo desse, Deus o livre, é perigoso. Mas eu sempre fico concentrada. Eu já tinha terminado de cortar o que eu ia cortar. Aí fui fazer o moinho para quando eu fosse levar. Só que antes eu ia cortar pro cavalo, né? Aí eu cortei bastante, até porque não deu pra mostrar na gravação. Pelo fato que o celular tava aí pendurado numa cerca. Corolla tava aí esperando a ração dele. Ele fica bem pertinho, ele vem lá longe. Aí eu peguei esse moinho assim, coloquei nas costas e subi e fui cortar pra Corolla. E vocês não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E se inscrever no meu canal, minha gente. Lembrando, deixa aí nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Se vocês já fizeram isso, cortaram capim, deixe tudo aí nos comentários. Aí eu coloco assim a faca já pra eu cortar. No sítio, minha gente, tem uma tranquilidade tão grande. É o canto do passarinho, o canto do galo, o latido do cachorro, o chucaio do gato. E aí depois eu tava olhando se tava gravando, porque uma vez eu coloquei, o celular caiu. Eu fui e coloquei de novo. Aí eu fui cortar pra Corolla aí, ele é muito avexado. Eu digo, Corolla, não coma não, rapaz. Fiquei tejando ele um pouquinho pra ele não se cortar, né? Eu não gosto de cortar comida assim no posto, não, sabe? Pra não me cortar, né? Porque acontece de a pessoa se cortar, distrai o animal, botar a cara no meio e pra se machucar eu não gosto, não. Aí fui cortando aí, cortei até coxo cheio. Cheio não, quase cheio. É porque esse cavalo é muito comedor, minha gente. E aí essa terra tá pronta para arar já, graças a Deus. Deu uma chuvinha, eu falei pra vocês, foi no início do vídeo. E a terra tá pronta para arar.
Aí vai plantar milho, vou gravar pra vocês todo o processo. Aí fica aí, porque se ele ficar junto do outro cavalo, eles arengam, os dois filhos são arengueiros. Esse Corolla, ele não se dá bem com o cavalo nenhum, vocês acreditam? Pois é, todo cavalo que aparece aqui para ser companhia dele, ele não gosta. Ele morde, não deixa o outro comer, aí tem que ser separado, tem que estar um cercado e o outro trancado. Não pode ficar os dois juntos, não. No mesmo canto não, porque eles são craquinho. Corolla, no caso, né? Aí tem água pra ele, tem um capim que é bem pertinho. De primeira a forrageira era aí, era mais fácil ainda. Só era cortar e passar na forrageira. Só que a forrageira agora tá aqui em casa. Aí fica mais difícil. Mas esse capinzinho nem carece passar na forrageira, que ele é bem molinho, minha gente. Chega, os animais gostam. E Corolla me derrama mais do que come. Eu também derramei um monte no chão cortando. Porque eu fico com medo de vir cortar-me quando eu tô cortando perto dos animais. Porque é assim, né? É perigoso. E fico cortando aí, cortando. Vocês já cortaram capim? Vocês gostam de cortar? A parte mais ruim que eu acho é essa, pra ser sincera. Eu gosto de cortar lá na roça mesmo. Aí já tinha cortado uma boa quantidade. O cavalo tava aí comendo na paciência de Jó. O cavalinho gosta do capinzinho verde cortado na hora fresquinho, viu? Pensa, acho que todo animal gosta, né? Aí depois disso, o que eu fui fazer? Eu fui pegar o outro mó e fui levar pra casa. Nas costas, minha gente. Pois é, nas costas. Primeiro tinha Federico, que era o burrinho. Eu botava no burrinho e ia embora. Só que Federico foi embora e faz cair de boa. Descansa na beleza dele, deitado, com uma vida boa. O animal tem a vida boa, o cachorro. Aí depois eu coloquei nas minhas costinhas um moinho. Parece pequeno, né? Mas é grande. Eu tava mostrando que era depois dessa serra que eu vim embora. É longe, viu? Assim, não é longe, mas também não é perto. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui pinicar e sair nessa bacia aí. Era essa xuxinha roda que tava no meu braço que eu tava amarrando no celular, na estaca. Aí eu acho que eu tirei. Não sei por que eu tirei. Tava me incomodando. Aí eu tirei e mudei o ângulo da gravação. Aí depois eu fui cortando esse capim. Eu primeiro cortei pro cavalo. Nem sei o nome do cavalo, parece que é relancino, nome estranho, né? Diferente. E vocês, minha gente, que aprontam? Interaja bastante nos meus vídeos, porque, minha gente, é rojão aqui no sítio. Hoje foi um dia bem produtivo mesmo. Eu amo quando esse dia é produtivo, porque tem dia que eu não faço quase nada, vocês acreditam? Tipo assim, o básico, eu fico, meu Deus do céu, o tempo passou, eu não fiz nada. Aí quando é assim, produtivo, eu gosto. E uma coisa que eu gosto muito é alimentar os animais. É tão satisfatório ver os bichinhos comendo. E aqui tava uma seca tão grande, e não tava quase tendo ração pra eles. Tava comprando silagem, ele já tava enjoado. Os que vivem amarrado principalmente. Enjoado de silagem. Todo dia silagem, ele não tava comendo bem não. Aí o capim não dava pra cortar, que tava bem pequenininho, tava murcho esse capim aí. Depois que choveu, que deu uma ressuscitada. Você sabe, né, como é a natureza. Pode estar seco como for hoje, se chover hoje, amanhã já vai estar tudo verdinho. A natureza é linda. E foi isso que aconteceu com esse capim, tá vendo? Que é bem pequenininho, ele não tem nem 3 semanas de cortada, é porque ele é muito pequeno mesmo. Ele é grande, é porque tava novo no caso, né? Bem novinho. Eu tava até cortando assim. E isso aí é até facinho de você cortar. Quando você aprende a cortar o capim, é muito fácil, minha gente. Que era um trabalho pra eu cortar esses capim, que eu ficava cortando na madeira. Era muito ruim. Tipo assim, demorava mais, né? Depois que você aprende a cortar, é muito fácil. Aí eu fui dividindo. Aí tá vendo que era muito capim? Era muito capim, minha gente. Era muito capim naquele curral que eu trouxe. Eu cheguei aqui cansada, minha filha. Cansada. Aí eu fui logo tomar água, que eu digo, eu não aguento não. Um peso nas minhas costas, só Deus pela misericórdia. Porque é meio longe, né? Aí eu vou intercalando carne de faca. Uma faca pior que a outra. Tem um estalo que é mais grosso, aí eu fico botando força pra cortar, mas é meio ruim. Aí depois já tinha cortado, fui levar pro cavalo. Ele tava lá esperando, vocês estão vendo a cara do sujeito. Fui lá levar pro danadinho que ele tava com fome. Mas antes deu e eu tinha colocado uma silagezinha. Isso era por volta de 7h30, 8 horas da manhã. Era cedo, viu? Aí eu coloquei a silagezinha pra eu... Capinzinho, né? Esse cavalo não gosta muito de silagem, não. Ele gosta mais de capim verde. Fresquinho, né? O capinzinho bom. Qual animal que não gosta? Antes de eu ia ter colocado um pouquinho de silagem pra eles ir comendo, né? Porque é lá embaixo, quando eu fui. Aí depois eu voltei e fui cortar mais, minha gente. Por bezerrinho. Para bezerro, né? Para chocolate e para gaiola. Porque elas estão tudo presas aqui, mas já vão soltar logo mais. Quando criar pasto num cercado. Porque nos pastos, minha gente, não tem nada no cercado, não tem nada. Minha dicção tá meio péssima, aí vocês relevem, tá? No cercado não tem nada pra eles que tinha. Aí trancaram, né? Pra ver se cria um pastinho pra colocar eles. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Eu fico cortando aí o capim. Pensa no capinzinho duro. Tem uns que é duro, o estalo. Os que são mais grandes. E tem outros que é bem bonzinho de cortar. Eu fui cortando ele, já tava vexado, já tava cansado de tanto cortar, minha gente. Parece que não parava de cortar capim. Esses animais. Ó, minha gente, a vida no sítio é muito boa, mas também
cansativa que Deus benza. Deus benza, viu? Assim, pra quem faz coisa, né? Porque tem gente que vive no sítio e não faz nada. Fica impressionada. Tem que ter uma preguiça tão grande. Ah, porra, realmente, gente, que Tara Oliveira não teve preguiça de fazer nada. Sabe o que é nada? Não tenho. Pode ser o que for. Às vezes eu não faço, que eu não tô afim de fazer. Mas aí vem, me aparece, dá uma preguiça na pessoa. Mas quando eu tô com essas preguiças, eu jogo essa preguiça pro lado e vou cuidar das minhas obrigações. Eu não tenho preguiça de fazer nada, não. Pra falar a verdade. Eu gostaria de fazer as coisas. E também, se eu não fizer, ninguém faz. Aí tem que fazer, né? Querendo ou sem querer, com coragem ou com preguiça, a pessoa tem que fazer. Mas não pode deixar a preguiça tomar de conta da gente, não. Pelo amor de Deus, minha gente. Tem gente que, ó, é uma preguiça tão grande. Esse aí tava duro, eu quebrei na mão. Vocês estão vendo a minha careta, eu coisando, cortando. Era cedinho, minha gente, esse vídeo quando eu gravei. Bem cedinho. Acordei cedo pra alimentar eles, porque quando só esquenta, tem que aguentar não pra fazer as coisas. Minhas costas já estavam todas doloridas, não tava aguentando mais minhas costas, de dor, que dói, viu? As costas. E vocês, o que aprontam, estão até aqui, vão aprontando, vão fazendo o que, Kitera? Curtindo, comentando e compartilhando. Vocês não se esqueçam de interagir bastante aí no meu vídeo, que agora a Kitera tá focada, vou trazer bastante conteúdo pra vocês. E não se esqueça de deixar sugestões de vídeo aqui, minha gente. Porque é bom, né? Você ter uma ideia a mais. Porque assim, você não sabe muito o que trazer, né? Aí vocês deixando aí nos comentários sugestões, eu posso trazer vídeo pra vocês. De acordo com as sugestões de vocês. Aí minhas costas estavam doendo já, não tá aguentando mais. Aí eu apertei aí, apilei, aí fui catar os que eu tinha derrubado e fui pegar o bardo lá. O bardo não. Vou colocar o celular pra gravar. É tão ruim a pessoa só gravar, minha gente. Pra falar a verdade. Aí começou a ventar. Aí eu abri a porteirinha e coloquei pra gaiola e pra chocolate. A pessoa gravar é tão ruim, demora demais, minha gente. A pessoa gravar e editar. Eu queria ter um câmera, mas não tenho câmera pra me gravar. É assim mesmo, né? Olha como elas estão magrinha e feia na foto. Essa da testa branca é gaiola e essa ali é chocolate. Então feinha na foto a bichinha. Mas agora choveu, graças a Deus, elas vão engordar e vão ficar bonitas. Achar meio feinha na foto. Aí eu coloquei, até foi muito, viu? É porque elas não comem muito também, não. Não como muito porque eu não coloco, talvez, né? Porque a ração é pouca, minha gente. Não tem muita ração pra coisa, pra dar a elas. Pra falar a verdade. Só no tempo verde que o gato fica bonito na seca. Tava seca triste. Olha, eu pus no rabo da chocolate. O morcego tinha atacado ela. Aí essa é a gaiola. Não é bonitinha? Danadinha? Lindo, né? E essa aí é a chocolate. É muita ração que eu coloco pra elas. É porque elas estão magras mesmo, gente. É a crise, a seca. Não é por fome, não é falta de fome. Ah, acho que deve ser fome também, né? Acho que deve ser pouca comida que a pessoa coloca pra elas e elas não... coisa. Aí eu prefiro cortar mais. Eu tava cansada, gente. Eu cortei capim de meu pai. A vida aqui no sítio, gente, é pra quem trabalha. É cansativo, viu? É pra quem não faz nada, é bom. Mas é bom na vida. Se um dia produtivo, a pessoa trabalhar, fazer as coisas. A pessoa ficar dentro de casa, não sei como o povo aguenta. Não fico doidinha. Doidinha. Eu gosto de cuidar dos animais. Quando eu tô com coragem, né? Mas com coragem, sem coragem, você tem que cuidar. Aí depois eu tava finalizando essa bacia. Essa bacia parece que é pequena, mas ela é grande, viu? Aí eu enchi, já tava cansada. Minhas costas estavam todas doloridas. Meu corpo tava pedindo cama. Mas não era cama que tinha pra eu. Era muita obrigação. Tinha casa pra faxinar. Porque eu coloco ração pros animais, né? Eles dependem da pessoa. Tem que cuidar de jeito pra colocar ração pra eles antes que o sol esquente. Aí eu fui separando aí, cortando mais bom de cortar. Eu tava cansada, viu, minha gente, de cortar capim. E eu acelerei o vídeo, tá, minha gente? Esse vídeo tá meio acelerado. Não sei se vocês perceberam. Eu não acelerei muito, não. Tá acelerado mais, né? Eu tô narrando, não vou parar para acelerar, não. Mas tava bem acelerado. Fui cortando esses capim. Quem chegou até aqui, deixe nos comentários, por gentileza, de onde vocês estão me assistindo. Aí eu fui caçando as melhores, porque ela tava cansada. Tava sem força pra cortar, minha gente, aí. Se vocês perceberam, né? Tava sem força pra cortar esse capim. Aí bem que só faltava esse aí, mas eu cortei esse aí mais uma caixa. Tá vendo que foi muito capim que eu trouxe nas costas? No vídeo parecia ser pouquinho, né? Porque tava bem amarrado, que eu amarrei. Quanto mais forte você amarra, mais melhor é trazer. E eu quase não consigo trazer, minha filha. Quando chegou na ladeirinha, minhas costas começaram a doer. Eu digo, meu Deus, eu não consigo mais. Eu digo, Deus me dê força pra subir essa rampa. Que é uma ladeirinha que tem, sabe? É só subindo, no caso. Aí eu consegui chegar cansada. Foi direto pra pia beber água. Tava com sede danada, porque eu cheguei cansada que só. E suada, viu? E olha que eu tenho dificuldade de suar, porque tava pesado nas minhas costas. Oi. E parecia ser pouco, né? No vídeo, mas foi muito. Aí eu fui pegar a caixa pra encher a caixa.
Porque eu já gosto de cortar logo, que eu tô fazendo nada. Tava cansada, eu podia ter parado. Mas não, eu digo, eu vou cortar logo tudo. Que eu já me livro logo. Aí eu fui encher essa caixa aí. Depois que eu enchi essa caixa, eu levei o bezerrinho. O bezerrinho tão maguinho, o bichinho. Vocês vão ver no vídeo. Mas logo ele vai engordar, que agora choveu. A gente tem dia que o dia é tão produtivo. Esse dia foi tão produtivo, vocês nem imaginam. Esse dia foi, acho que o sol começou a esquentar e acho que eram uns 8 horas o sol esquentando. Deu pra ver na resta, não foi? Eu me acordei cedo, vocês podem perceber. Aí depois que eu fiz isso aí, é porque eu não gravei nesse vídeo, eu gravei em outro vídeo, eu já postei no canal. Eu fui faxinar a casa, lavar roupa, lavar prato, um monte de cor, lavar o pente, fiz um monte de cor nesse dia. E depois eu vim limpar a mata, vocês acreditam? Esse dia eu tava com uma coragem tão grande, juro pra vocês, que eu não sei não. Tem dia que o dia é tão produtivo que a pessoa até se surpreende. Eu, no caso, né? É, a pessoa quiser que o dia seja produtivo, a pessoa faz ser. Gosto da minha paciência de show. Tava finalizando, quando a pessoa tá finalizando, é tão bom. Chegar e dar uma alegria. Eu me levantasse pra estirar as costas. Eu tava tão cansada que eu tava cortando grande. Que no começo eu tava cortando pequenininho, que era por bezerro. Foi bezerrinho, né? Pros mais pequenos. Mas aí eu não tinha mais jeito, não. Eu já tava cortando com a mão, já tava cansada. Aí depois que eu terminei isso, eu apanhei toda a talinha que voou. Toda a folhinha, no caso, né? Que voou, que eu tava cortando. Pra não desperdiçar nada. Eu digo, por quê? Porque foi peso nas minhas costas. Aí eu fui cortando aí com essa faca cega mesmo. Pensa na faca cega pra cortar assim. Ela tava sem paciência, essa é mais moladinha, essa é da que eu faço comida com ela, você acredita? Tem que comprar uma faca boa pra cortar capim. Essa aí, essas coisas todas, nessa que eu tô cortando é da comida mesmo, que eu faço as comidas. Essa aí é de cortar capim, mas ela é minha cega. É porque eu corto mais no coxo, sabe? Só que ultimamente eu tô cortando assim na bacia. Porque é mais bom, né? Porque no coxo é perigoso, porque os bezerros ficam tudo enfomeado. Se você for cortar, uma pessoa se corta ou corta eles, porque ele fica enfomeado com a cara no coxo. Aí demora demais, deixa a pessoa cortar dentro do coxo. Ah, menina, eu não para aqui, vocês acreditam? Vocês vêem, né? E os bezerrinhos são esses aí, que são tunico, pitoco e morcego. Tunico é esse pintadinho. Pitoco é esse roxinho. E morcego é esse pretinho. Vocês estão vendo? Eles me viram. Que eu tenho o celular pra filmar. Aí fui lá levar pra eles. Olha como são bonitinhos, danadinhos. Esses bezerros, quando era novo, eram uns príncipes. Uns príncipes. Principalmente Tunico e Pitoco. Eram uns príncipes. Aí depois, minha gente, acho que deu uma verme nele. Vocês indiquem remédio de verme pra aplicar nesses aí. Que eu já não sei o que eu faço mais pra esses bezerrinhos, meu Deus do céu, bichinho. Eles comem. Esses bezerros, eles comem, viu? Eles comem e não engordam. Não sei não. E nem crescem. Não sei não. Não sei se é a raça ou os bichinhos, meu Deus, como são bonitinhos. Olha que lindo. Esse pintadinho é pitoco. Tunico. E o outro é pitoco. Tão bonitinho. Já estão criando ponta. Tá vendo que são velho? Eles aprofiaram, eu acho. E olha que eles comem, viu? Come. Boto bastante pra eles. Os coxos dele não falta comida. Nem comida, nem água. Você sabe porque eles vivem presos. Não tem de soltar ele fraca, porque não tem grama, né, nem pasto. Aí eu fui cortar essa melancia de cavalo, isso já era tarde já. Já eram umas 10 horas. Eu fui cortar uma melancia de cavalo pra eles. Essa melancia de cavalo é dura que sobe, eu tenho que ter cuidado pra não se cortar, mas graças a Deus que eu nunca me cortei, não, viu? Eram umas 10 horas, 10 e meia. Segunda refeição, a segunda ou a terceira, né? Que antes de eu coloquei um pouquinho de cílio pra eles, antes de eu cortar o capim. Aí eu cheguei, acho que era por volta de 7h30, 7, 8 horas. Aí depois fui cortar um balde de melancia. Ficava danadinho. Tem que cortar pequeno, porque esse cadê ele se gasgar. Acho que ele não tem um dente bom, não. Aí tinha essa melancia no alpendre, tava com seco lá. E a danada era bem docinha, que eu tirei um taco pra chupar ainda, vocês acreditam? Pra provar, no caso, né? Essa vermelha era melancia normal. Era bem docinha, que eu coloquei pra mostarda. Mostarda não, menina. Chocolate e gaiola. Eu fui cortando aí. Não pode desperdiçar nada aqui, meu filho. Nada, não pode desperdiçar. Tava o solzinho quente que derrubando. Já tava fazendo careta mais do sol. Aí depois eu fui levar pra elas. Pra chocolate e pra gaiola. Aí ficaram comendo aí com cíliozinho, né? A pessoa
Tem que alimentar bem. Eles comem, é porque não sei não, minha gente, o que aconteceu com esses bezerros. Eles atrofiaram, não cresceram, não se desenvolveram. Eu coloco em coxos separados, só que elas gostam de comer misturado, as duas danadinhas. Aí depois eu fui levar pra os tunique pitou, como ela boa danada, eu coloquei pro danadinho. Cadê eles? Eles aí, ó. Parece uma muriçada esse bezerro. Derrubei, meu Deus. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Beijo!